em uma semana marcada por tensões políticas e confrontos ferozes. O Brasil viveu um cenário turbulento no Congresso Nacional, onde os bastidores da política nacional se tornaram palco de um drama que gerou fortes reações em diversas esferas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visivelmente irritado com as movimentações de setores da direita, especialmente o que a imprensa chama de centrão, desabafou, expressando seu descontentamento diante do que considerou uma traição à sua administração. O governo Lula se viu, então, diante de uma bomba fiscal que poderia comprometer o orçamento do país para o próximo ano, com um rombo de 17 bilhões de reais. Essa verba, originalmente destinada à arrecadação de impostos sobre os lucros de grandes bancos e fintechs, seria um investimento essencial em áreas como segurança, saúde e educação, mas acabou desviada de seus objetivos. A conspiração política, com a participação de figuras como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e aliados do Centrão, resultou em um jogo de interesse que favoreceu os bilionários e grandes empresas ao invés de destinar os recursos ao bem-estar da população. A mudança de destino desse dinheiro representava uma reviravolta para os planos do governo federal, que se viu às voltas com uma crise fiscal inesperada. A partir desse cenário, a resposta de Lula foi incisiva e contundente. Para cobrir o rombo, o ministro da Economia, Fernando Haddad, não hesitou em cortar 7 bilhões de reais das emendas parlamentares, um ato que gerou um burburinho imediato entre os parlamentares. Mas o corte não se limitou a isso, o governo passou a dar uma resposta ainda mais dura: demissões em massa. Ao todo, mais de 1.000 pessoas foram exoneradas, sendo 378 delas ligadas a políticos do Centrão. Isso representou uma movimentação estratégica para limpar a máquina pública, enfraquecendo a base de apoio ao governo e, ao mesmo tempo, enviando uma mensagem clara: não havia espaço para traições. O jogo político, no entanto, não se resumia a demissões. A estratégia de Lula envolvia uma série de declarações pesadas e movimentos estratégicos que visavam recuperar o controle da situação. No centro dessa disputa estava a figura do deputado Eduardo Bolsonaro, que em sua última visita aos Estados Unidos se viu em um cenário cada vez mais hostil. O impacto das suas ações e declarações tinha gerado uma reação que o colocou em uma posição de vulnerabilidade. Lula, em uma reunião com o deputado Hugo Mota, disparou críticas duras contra a atuação de figuras da extrema-direita no Congresso e o papel de Eduardo Bolsonaro nesse contexto. Para o presidente, não era mais aceitável que um deputado brasileiro estivesse nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. É uma vergonha, declarou, exigindo uma postura mais firme do Congresso, incluindo a expulsão de Bolsonaro. Para Lula, o momento exigia uma ação direta e contundente contra aqueles que estavam sabidamente traindo os interesses nacionais. Nesse clima de tensão, Lula fez uma reflexão mais ampla sobre a situação política do país. A extrema-direita, segundo ele, não deveria ter espaço para sonhar com a possibilidade de voltar a governar o Brasil. Ele afirmou que era a hora de os parlamentares de esquerda se posicionarem de forma mais agressiva contra esse movimento. Para Lula, a fragilidade do Congresso era evidente, e a passividade diante das provocações da extrema-direita era um erro estratégico. Para ele, era preciso tomar uma atitude mais assertiva, de confronto direto, e não permitir que os ataques continuem impunes. Durante esse período de crise, Lula fez ainda um discurso inflamado sobre a questão do uso das redes sociais. Em um momento de frustração, ele criticou a sociedade moderna que, segundo ele, se tornara viciada em celular. O que é isso? Todo dia, um bom dia no WhatsApp, até meia-noite as pessoas ficam vendo o que aconteceu e de manhã acordam para ver o que aconteceu durante a noite, desabafou. Para ele, o vício nas redes sociais representava um desafio para a política, e ele questionou o impacto das fake news e da desinformação espalhadas principalmente pela extrema-direita. Lula reconheceu que sem uma presença forte nas redes sociais, a esquerda estava em desvantagem. Lembrando para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando postamos conteúdo relevante aqui no canal. A falta de uma estratégia coordenada para combater as fake
nos estava fazendo com que narrativas falsas e prejudiciais ao governo prosperassem. Se não estivermos nas redes, eles vão nos destruir, afirmou. O governo, portanto, se via diante de um dilema: ou se adaptava à nova realidade da comunicação digital, ou perdia o controle da narrativa pública. O drama que se desenrolava no Congresso Nacional refletia não apenas uma luta pelo controle político, mas também uma batalha pela narrativa que definiria os rumos do país. Lula e seu governo estavam enfrentando uma oposição implacável, disposta a fazer de tudo para minar sua autoridade e sabotar suas políticas. A guerra de bastidores se intensificava, com aliados do presidente sendo caçados e figuras da oposição sendo fortemente criticadas por suas ações. O cenário estava longe de ser pacífico. A tensão no ar era palpável, e as próximas semanas seriam cruciais para definir o destino político do Brasil. A ameaça da extrema-direita e a fragilidade do governo diante de um Congresso dividido eram fatores que poderiam determinar o futuro do país. Lula, em suas falas e atitudes, estava tentando não só reagir a esses ataques, mas também redefinir o jogo político. Mas o caminho não seria fácil. Com o peso de uma crise fiscal, uma oposição feroz e uma base política fragmentada, o governo Lula se viu em um ponto de inflexão. O que parecia ser uma simples batalha por recursos e apoio político tornou-se um confronto de proporções épicas, no qual o futuro da democracia e da governabilidade estavam em jogo. O que parecia um impasse político poderia, na verdade, ser o estopim de uma crise ainda maior, que mudaria para sempre o panorama político do Brasil. O jogo estava armado, e as decisões a serem tomadas nas semanas seguintes definiriam não apenas o destino de Lula, mas também o rumo da política brasileira nos próximos anos. A situação de Eduardo Bolsonaro é, sem dúvida, um dos maiores impasses políticos do Brasil na atualidade. Ele se encontra em uma posição delicada, acreditando que pode agir com impunidade nos Estados Unidos, achando que seu status político e seu mandato o isentam das consequências. Mas o que ele não sabe, ou finge não saber, é que caso ele retorne ao Brasil, seu mandato será uma proteção, ele não será preso, porque para que isso aconteça, seria necessário que a Câmara dos Deputados se reunisse para votar se autoriza ou não o processo contra ele. Essa estrutura legal permite que deputados como ele escapem de punições sérias, o que só aumenta a sensação de impunidade que permeia a política brasileira. A situação de Eduardo Bolsonaro e seus aliados políticos, como o próprio Tarcísio de Freitas, revela uma estratégia ardilosa da extrema-direita para minar o governo e desviar recursos essenciais para o bem-estar da população. O governo de Lula, que já enfrentava desafios fiscais enormes, agora se viu com um rombo de 17 bilhões de reais no orçamento, causado pela manobra de aliados políticos da direita. No entanto, Lula sabia que para conquistar o apoio popular e garantir sua vitória eleitoral, ele precisava entregar resultados significativos para o povo. A situação exigia decisões drásticas e rápidas. Assim como você foi rápido e conferiu na descrição o link do Antiotário, para não ser feito mais de trouxa. E conferiu também acesso a ferramentas ilimitadas de inteligência artificial, link na descrição. Em uma manobra estratégica, o advogado-geral da União, Jorge Messias, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal buscando reverter a desoneração fiscal concedida a 17 setores privilegiados da economia. Esses setores, durante a pandemia, foram isentos de impostos sobre seus funcionários, com a justificativa de preservar empregos, mas com o fim da pandemia, a desoneração continuava permitindo que gigantes do mercado, como mega empresários bilionários, continuassem com benefícios fiscais. Enquanto pequenas empresas estavam sobrecarregadas com impostos, essa distorção criava uma concorrência desleal, algo que Lula não poderia permitir. Enquanto pequenos mercadinhos eram obrigados a pagar impostos sobre seus empregados, grandes redes de varejo e conglomerados podiam contratar sem essa carga tributária, aumentando ainda mais a disparidade entre os poderosos e os pequenos empresários. Com a intervenção de Lula e do Supremo Tribunal Federal, que invalidou a lei que mantinha essa desoneração, 20 bilhões de reais foram recuperados aos cofres públicos, criando uma reviravolta importante na luta contra a concentração de poder nas mãos de poucos. A reação da grande mídia foi previsível. Jornais como a Globo e SBT começaram a fazer alarmismo sobre a situação, alegando que milhares de empregos estavam em risco quando, na verdade, o Brasil
estava em uma situação de pleno emprego, algo que até o próprio presidente do Banco Central reconheceu. A inflação estava controlada, o desemprego estava em queda e a economia aquecida. O Brasil nunca esteve tão próximo de atingir o pleno emprego, com a taxa de desemprego atingindo níveis historicamente baixos, algo que nunca havia acontecido antes. Entretanto, o verdadeiro desafio para o governo Lula não se resumia apenas à questão fiscal. O governo também precisava lidar com os ataques constantes da oposição, que não poupava esforços para minar sua popularidade. Os ataques de Eduardo Bolsonaro e da extrema-direita começaram a gerar um desgaste cada vez maior. Mas Lula, sabendo que enfrentava um adversário implacável, tomou medidas agressivas e diretas, colocando em prática uma série de estratégias para garantir a sobrevivência política e financeira do seu governo. Nesse cenário, Lula tomou a difícil decisão de cortar emendas parlamentares, sabendo que isso geraria um mal-estar político. Mas também sabia que precisava agir para controlar a situação financeira e garantir os recursos necessários para cumprir suas promessas de governo. Enquanto isso, o embate com os aliados da extrema-direita se intensificava. O governo não podia mais se dar ao luxo de ser complacente com aqueles que estavam jogando sujo para sabotar as suas políticas e minar sua autoridade. Na prática, Lula enfrentava uma luta política imensa. A situação de Eduardo Bolsonaro simbolizava não só um ataque à sua administração, mas também um ataque à própria democracia do Brasil. Eduardo, que se escondia atrás de seu mandato para se proteger, sabia que ao retornar ao Brasil, encontraria uma série de restrições legais. A ideia de fuga para fora do país era de fato uma tentativa de escapar da justiça, mas ele sabia que sua situação estava prestes a se tornar insustentável. Seu retorno ao Brasil significaria o enfrentamento de uma série de processos e a possível cassação de seu mandato. O jogo de poder estava se tornando cada vez mais perigoso, com cada movimento gerando repercussões imensuráveis. Lula estava em uma corrida contra o tempo, tentando garantir que o Congresso não retirasse mais recursos essenciais do governo, enquanto se preparava para um embate ainda maior, com uma popularidade crescente e um cenário eleitoral favorável. Lula visava não só garantir sua vitória política, mas também resolver questões estruturais que afetavam diretamente a vida da população. O processo de recuperação financeira e política do Brasil estava apenas começando. O governo Lula estava disposto a lutar contra as forças que buscavam sabotar sua administração, e a estratégia era clara: atacar no ponto fraco da extrema-direita e dos poderosos interesses econômicos, enfrentando-os diretamente no campo da política e da economia. O futuro do Brasil, agora, dependia de decisões rápidas e eficazes, e Lula estava pronto para ir à luta. Porém, o caminho não seria fácil. O governo Lula já sabia que a oposição estava disposta a tudo para desestabilizá-lo. As próximas semanas seriam decisivas para definir o rumo do país e, se Lula mantivesse sua postura firme e estratégica, poderia vencer essa batalha. Mas o que estava em jogo não era apenas o futuro de um governo ou a sobrevivência de um político. Estava em jogo o destino de um país inteiro, e todos os olhos estavam voltados para essa disputa épica. Lula sabia que, para garantir um futuro melhor para os brasileiros, precisaria de recursos, apoio popular e uma estratégia imbatível. Ele estava pronto para enfrentar os poderosos, os opositores e todos os que tentavam derrubá-lo. A luta estava apenas começando, e o governo de Lula estava determinado a vencer essa guerra, custe o que custar.